Matemática é terrível, né? Para quem não gosta. Filosofia já é mais tranquilo, mais de boa, como dizem lá. E aí eu fiz filosofia, mas o meu sonho é psicologia. Então, eu até comecei a fazer aqui e estou registrada no MASBEI para a psicologia e arte, né? Que é artes liberais. Mas aí tem uma coisa ou outra, você faz um pouco e, né, não dá para terminar. Então, por isso eu estudo muito, eu leio muito a respeito da psicologia. E por isso que Joy é uma imersão em fatores psicológicos do ser humano, baseado no que eu vivi, tá? Que são 3 opiniões, que hoje eu estou apresentando Joy oficialmente, né? Aqui no seu programa. Para quem está chegando agora, nós estamos com a escritora Mônica Septímio, que também é artista plástica. Ela está lançando um livro novo, o Joy. Ela fala sobre vários tópicos aí da psicologia, traz diversos assuntos. Traz diversos assuntos para a gente aí do cotidiano de uma forma bem próxima, né, Mônica? É isso mesmo? Isso mesmo. Por que próxima? Aí alguns de plantão aí que costumam discordar pode falar, mas qual o poder de fala para ela falar sobre esses assuntos de psicologia se ela não é psicóloga? Bem, eu sou autodidata. Eu me ensino estudando. E outra coisa, o meu poder de fala sobre esses assuntos, sobre identidade, como nós estávamos falando aqui, a autorresponsabilidade, o poder do não, o poder de decisão, codependência. Por quê? Porque eu sofri na pele, porque eu vivi. Então, quem viveu tem o poder de fala sobre esses assuntos. Então, a autoridade através das suas experiências, das minhas experiências. Então, para não ficar só no que eu disse, eu mergulhei em livros e livros. Inclusive, o Joy é um livro de pesquisas. Uau. Se você olhar, na hora que você lê o Joy, você vai ver que ele tem muito rodapé. Sim. Com todos os livros aonde você pode procurar, com os doutores, com os psicólogos, com os neurocientistas, vários livros que você pode não só ficar na minha palavra. Ok, Mônica está dizendo isso, que o não tem o poder de cauterizar. Mas quem confirma, né? Na verdade, são as referências bibliográficas, né? Isso, mas quem disse isso além de Mônica? Só a palavra dela não vale. Então, aqui tem, em livro tal, o doutor tal disse isso, isso, e tem o quote dele, tem a frase dele, tem a referência do livro para seguir, ou coisas na internet que vídeos, então eu dou todo o respaldo, dou todo as referências da pessoa e o mérito a ele também, ou ela, que falou aquilo, não só é Mônica. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho que a gente já vai começar a falar sobre os diversos temas de Joy. A gente vai para o nosso primeiro break comercial, mas daqui a pouquinho o assunto tá e vai render, viu, gente? Fica agarrado por aí, vai. Tá vendo como voa? Passa rapidinho. Vocês vão assistir depois, eu estou aqui. Eu vou virar o telefone. O tema aí já pra gente. Tá, eu e Elane aqui, olha só, na nossa rádio. Gente, corre lá no app da nossa rádio USA, baixa o app pra ouvir também, viu? Vou tentar pegar um pouquinho aqui. Para quem vai acompanhar. O que nós vamos falar sobre Joy? São tantos temas, né? O que nós vamos falar? Vamos conta como o livro nasceu, por que é Joy. Aí depois a gente vai escolhendo os tópicos e tal pra gente ir abordando. Elaine, olha só isso aqui. Você tá vendo esses desenhozinhos? Que pintura, cara. Essa pintura é a mulher que está acorrentada na menina, né? Sim. Tipo assim, ela continua... Aquilo que nós falamos na nossa live, não é? Você lembra que nós falamos isso na nossa live? A pessoa que está acorrentada no passado. No passado, sim. Então, essa é a imagem que fala sobre isso. E a de codependência é essa daqui. A pessoa está acorrentada, mas confortável na corrente. Não incomoda mais ela. É muito forte ver... a pintura, ela fala, no texto, né? E esses desenhos, tá vendo? Vamos voltar. Vamos voltar já? Nossa, foi rápido.
É, gente, que passou voando esse comercial, viu? Passou voando, já tem gente por aqui. Vamos colocar a participação dos nossos ouvintes que estão grudadinhos com a gente aqui. O Robert está na área. Deixa eu só conferir, Robert. Queridão. Eu gosto, Robert. André. Olá. Beijo, Robert. Que prazer saber que você está agarradinho com a gente aqui, como sempre, né? Na programação e mandando suas mensagens. A gente adora te ouvir. Pode participar, se tiver pergunta para a Mônica, só mandar para a gente aqui que a gente passa para ela. Mas, Mônica, vamos continuar esse bate-papo. Eu quero saber tudo sobre Joy, como que nasceu esse livro. Porque eu sei que você pinta, você tem um mistério aí nas suas pinturas, né? Não adianta chegar e falar, Mônica, pinta um quadro de borboleta para mim. Não é isso mesmo? Não vai rolar, não. Não rola? Não. E como é que é esse seu critério para você pintar? E o que surgiu primeiro, a pintura ou a literatura? A pintura. A pintura. A pintura, sem sombra de dúvida. A minha primeira exposição, não tinha livro, foi na minha primeira exposição que nasceu ali o primeiro livro, Nada Impossível, né? Nothing's Impossible, que é um livro bilíngue, infantil, né? Ilustrado, e eu já tinha o livro pronto. Uhum. E a ideia saiu porque eu tinha uma coletânea de pinturas, eu falei, aqui eu tenho um livro, falta só criar o texto. Sim. Então, sempre primeiro a pintura da imaginação, a pintura da vida aos textos. Que dá. E quando foi que você fez a sua primeira pintura e como que entrou o lance, né, do livro, logo em seguida? Bem, na verdade o livro entrou quase um ano depois, um ano e meio depois. A primeira pintura eu tive um sonho e eu comecei a pintar porque aquela imagem não saía da minha cabeça. Eu acordei com aquilo na minha cabeça, sabe, aquela, né, sensação na minha cabeça, e eu não sei desenhar, eu nunca pintei na minha vida, então o que eu tinha, eu fiz com 4 cores, eu tentei passar aquela mensagem. Olha só. E a sensação que eu senti quando aquilo foi para a tela foi de alívio, foi de transferência. Então eu vi que aquilo funcionava e comecei a fazer aquilo como para mim, para me autoajudar, né? Então, para você ver que eu super crua nisso, né? Uhum. E depois eu comecei a estudar, tanto que aqui no Joy fala sobre a terapia de arte, né? Eu estudei muito a respeito da terapia de arte. Eu vi que a arte tem poder de cura, de ajudar no processo de cura, né? E na época eu estava numa situação muito difícil. Mas, enfim, saiu a pintura, né? Saiu as pinturas e aí eu fui fazendo pinturas, as pessoas foram se identificando e falando que as pinturas eram sonhos que elas tinham tido, algumas que eram profecias que elas tinham recebido, e era uma confirmação de ministério, uma confirmação de um desejo que ela tinha, que ninguém sabia. Então, elas se conectaram e comecei a vender bastante pintura, e isso veio à primeira exposição. Na verdade, você pintava, você não pintava a encomenda, né? Tipo, eu quero uma borboleta Nunca. na minha sala. Não pinto. Você pintava e as pessoas se identificavam com o seu trabalho. Eu não tenho esse dom de pintar aquilo que as pessoas pedem. Eu não sei fazer, eu não sei copiar. Tudo que eu copio vira outra coisa. Olha só. Vira outra coisa. Então, eu não sei fazer isso. Eu pinto aquilo que está na minha alma, aquilo que eu sonho, aquilo que vem na minha memória como uma lembrança boa ou uma lembrança ruim. Uhum. Né? E por incrível que pareça, quando eu estou muito, muito felizinha, eu não pinto. Olha só, então, eu tenho que estar, assim, emocionalmente, não desabalada, mas emocionalmente ativa. Alguma coisa bem, muito feliz, muito descansada, não. Mas se eu estiver, assim, com saudade da infância, com saudade de alguém que já partiu, com saudade de alguma coisa, ou muito conectada. Se eu tiver muito, naquele tempo que eu estiver, assim, realmente espiritualmente conectada, haja tela para eu pintar. Eita. Diferente, né? Cada um tem o seu jeito particular mesmo de trazer, né, Mônica? E eu acho interessante você falar sobre esse lance da psicologia, que você sempre quis fazer, porque a gente vê o que da psicologia em tudo que você faz.
seja na pintura, seja na literatura. Eu tenho percebido muito nos seus produtos, seus materiais. Eu tive a oportunidade de receber um quadro seu, né? E a gente vê que tem todo um por trás, não é uma coisa aleatória. Eu transformei o São João, né, em uma coisa psicológica. Não é a questão, tipo, todo artista tem esse lado psicológico, tem essa questão dele, né, a interpretação dele do mundo, mas a gente vê que tem um diferencial aí, né, Mônica? Aí você fez a sua primeira exposição. Isso. Eram quantas pinturas? Era quase umas 150 pinturas. Caramba, e qual período que você teve aí para poder pintar esse tanto de quadro? É como eu te disse, se eu tiver conectada, assim, em oração, lendo a Bíblia, lendo livros inspiradores, ouvindo coisas, assim, positivas, e eu tiver, assim, buscando alguma coisa, haja tela. Eu pinto em torno de 3 telas um dia, assim, em intervalo, e é rápido, entendeu? Porque aquilo entra na minha cabeça e só sai depois que eu passo para a tela. Mas também tem aquele tempo também. Esse ano eu não pintei quase nada. Porque eu tava parindo o Joy, né? Eu tava parindo o Joy. Então, tipo assim, eu tava mais focada. Mesmo assim, pintando quase nada, seriam umas 20 telas. Com quase nada, 20. Pois é, né? Eu bati. Começou também, né, Mônica? Eu disse pro meu filho que eu bati o recorde de Picasso, né? Que no primeiro ano de vida dele ele não fez e nem vendeu o tanto que eu vendi, né? Eu vendi mais de 20 telas, eu vendi 24 telas numa noite no primeiro exposição de arte. Uau, aí você seguiu com suas telas? Eu sou muito abençoada, eu vendo bastante, porque, como eu te falei, as pessoas olham para minha tela e falam, eu sonhei com isso aqui é na minha infância, isso aqui, entendeu? Porque eu sou uma pessoa comum, né? Então, nós temos os mesmos problemas, as mesmas dores, as mesmas frustrações. Verdade. Então, eu passo aquilo tudo para a tela e as pessoas, nossas coisas são comuns, então elas se identificam. Né? É o caminho contrário, né? Você produz e elas se identificam e levam para elas aquela expressão ali de um momento da vida delas. Eu já tive muita oportunidade, assim, eu preciso de uma tela assim, eu quero pintar meu filho. Eu falei, olha, eu passo um contato para você, eu não sei fazer, entendeu? O que eu crio sai realmente direto da minha alma, entendeu? E é conectado, assim, com coisas em mim, tem a ver comigo. Sim. Né? Aí você fez seus quadros, e daí? Quando que veio a questão da literatura? Como eu disse anterior, na primeira exposição, eu vi uma coletânea de pinturas minhas, que às vezes eu pinto sequencial, porque eu tô com uma ideia, uma história na cabeça, e eu vou desenvolvendo. Sim. Então, eu desenvolvi uma história em pintura. Olha. E eu não prestei atenção. Aí veio a ideia, eu falei, nossa, eu olhei para a parede, eu falei, meu filho, a gente tem uma história aqui, o meu filho mais velho, que está bem conectado nisso comigo, eu tenho uma história aqui. Aí nós fomos ver, a respeito foi aquilo que eu te falei na live, que eu procurei várias pessoas, as pessoas viravam as costas, né? Olha. E aí eu fiz do jeito que eu achei. É porque a missão é para você, né? Aí, tipo assim, não queriam dividir, eu aprendi, e aí quando eu me tornei, eu ainda era ilha, né? Teve um ponto de pessoas vindo procurar, eu falei, não, vou ajudar. Daqui a pouquinho a gente vai explicar o que é ilha. Depois eu virei ponte, aí eu falei, não, vamos ajudar, porque quanto mais eu passo, quanto mais eu passo para frente, mais Deus me dá coisa nova para eu passar. E aí veio o primeiro livro, né? E daí não parei mais. Praticamente, antes da pandemia, foi um livro a cada ano. Uau. Né? E o Joy, 4 dias antes da minha exposição, eu tive um sonho, né? E eu pintei o Joy, pintei que é essa capa aqui que você tá vendo. Por que Joy? Joy significa em inglês felicidade plena, absoluta, bliss, entendeu? Então, quando eu alcancei a minha felicidade plena, tendo autorresponsabilidades, entendendo que ninguém é responsável, ninguém vai me fazer feliz, somente eu. Então, eu pude escrever Joy. Mas Joy, eu comecei a pintar no meio de 2015. Olha só. Comecei a pintar mais ou menos em agosto de 2015. A exposição foi em janeiro de 2016, 6, 7, 8 meses depois, alguma coisa assim. E Joy, eu sonhei com Joy 4 dias antes da exposição, que foi, acho que 16 de janeiro. Então, 4 dias antes, em 2016, eu sonhei com Joy, tanto que eu levei a pintura molhada, que eu só pintava óleo na época.
levei a pintura molhada, muita gente quis comprar e eu não pude vender porque ia estragar, eu não tinha catalogado, eu não tinha botado preço. E, então eu levei para lá e eu tive esse sonho e eu tive uma parte, né, um fragmento do sonho eu pude interpretar e saber o que era, que foi, na verdade, foi não sei se quem está nos ouvindo vai acreditar nisso, foi uma confirmação que eu não sou uma pintora, eu fui chamada para pintar. Você tem uma missão através das suas pinturas, isso sem sombra de dúvidas. Eu conheço um pouco de perto o seu trabalho, vejo quantas pessoas se atraem por ele também, se identificam com ele. A gente sabe que cada um aqui na Terra tem uma missão, né? A gente está sempre falando sobre isso. E eu acredito sim que você foi chamada para escrever, pintar, traduzir momentos aí que realmente tocam, né, na parte psicológica, e eu acredito que você vai concluir essa faculdade sua de psicologia também, que você tem isso em você, né, Mônica? A gente sente isso no bate-papo. Eu tive a oportunidade de participar da live com você essa semana, e eu escolhi o capítulo 2, gente, do livro Joy, que fala sobre ser ponte ou ser ilha, sobre listas, e a gente vai trazer um pouquinho aqui para a bancada também esse tema e outros temas que estão no livro, mas antes, para vocês entenderem um pouco melhor do conteúdo de Joy, Joy nasceu, né, tem a questão da autorresponsabilidade, falando sobre temas do cotidiano, as pessoas se identificam, é tudo muito próximo. O que tem no conteúdo de Joy? Para quem está chegando agora, está te ouvindo, Mônica, por que ler Joy? O que tem aí dentro desse livro? Joy tem uma história misturada com vários temas muito mais importantes do que a história de uma pessoa como você que está ouvindo, que tem um monte de monstrinhos escondidos debaixo da sua cama, entendeu? Porque todos nós temos nossos monstrinhos debaixo da nossa cama. E às vezes você identifica, você coloca o nome, no caso do boi. É verdade, a gente vai explicar tudo. Eu uso muita metáfora para explicar, né? Principalmente eu faço aqueles grupos de pinturas com mulheres. Sim. E aí eu uso muitas metáforas. Então eu dou nome, porque tem palavras que são feias, ninguém gosta de falar. Ninguém quer falar, né? Então, vamos falar de um monstrinho, né? Que tem debaixo da sua cama. Então, você tem aquele tanto de monstrinho lá. Então, tem pessoas que não sabem que tem os monstrinhos. Ou sabem, mas estão camuflando, né? Tem umas que realmente não sabem que tem monstrinhos. Tem umas que suspeitam que tem monstrinhos. Mas tem umas que sabem que tem monstrinhos, mas elas não querem falar sobre porque os monstrinhos são feios. Então, e tem umas que sabem que os monstrinhos são feios, sabe que tem monstrinhos, mas ela não quer dar nome aos monstrinhos, porque a partir do momento que eu identifico o meu monstrinho, eu preciso dar nome para ele e aí eu preciso cuidar dele. Como é que você vai cuidar? Você vai dar comidinha para ele ou você vai botar ele para correr? Ou vai matar, né? Então aí é o problema. Aí no nosso caso lá da live que nós começamos, nós falamos de boi, né? Dá nome aos bois, gente. Qual é o nome do boi que você tá criando e engordando aí? É a fofoca, é a inveja, entendeu? É a codependência, é a falta de autorresponsabilidade, né? É a falta de autoestima, tipo assim, você está alimentando a depressão, você está procurando, porque depressão não vai curar do dia para a noite, mas você vai pedir ajuda, você vai fazer alguma coisa, você vai pedir socorro, ou você vai engordar ela. Entendeu? Ela engorda. Você vai ficar como ilha, né? Como essa metáfora da ilha, da ponte, né? Que a gente vai explicar daqui a pouquinho. É muito interessante, Mônica, ver, né, esses tópicos, né, o sumário do seu livro, os tópicos de tudo que tem aí dentro, porque é impossível alguém ler e não se identificar com algum desses tópicos ou de algum desses capítulos, né? Quando você me convidou para participar da live essa semana, e você falou, escolhe um capítulo, que eu vi os títulos, que eu vi esse lance da lista, que eu acho fundamental para a nossa vida, que tem muito a ver com autorresponsabilidade também, e vi a questão de ser ponte e ser ilha, né? Que a gente vai trazer já no próximo bloco, daqui a pouquinho, para falar sobre esse tema, a questão de quando você é ferido. O que você se torna? Isso, uma ilha ou uma ponte? Verdade, né? É isso mesmo. E é uma escolha, né, Mônica? É uma escolha que você tem que seguir aí. Mas vamos voltar um pouquinho do tema que eu escolhi? Você gostou desse aí, né? Não, o capítulo 2 deu o que falar, já deu 3 lives, tem mais uma mais aí que vai vir.
em fevereiro, mais um sobre o capítulo 2. Incrível, muito gostoso pequenininho. de ler. Muito rápido, você se identifica rápido. Eu tô segurando, fazendo esse suspense, gente, porque daqui a pouco a gente tem um break, eu não quero quebrar o tema no caminho. Mas esse lance de ser ponte e ser ilha, esse convite da Mônica, né, para falar sobre esse assunto, e ela me deu, eu escolhi, na verdade, o capítulo 2 para ler, falando sobre lista, gente, sobre a importância de você organizar, né, Mônica? Explica aí pra gente. É melhor você, que é autora, explicar o que é essa questão da lista do capítulo 2 que Joy traz. Bem, o capítulo 2, ele... eu falo a lista, mas o conteúdo é o poder que a lista tem. Eu faço lista desde 16 anos para me organizar. Eu fui mãe muito cedo, então se eu não botasse um schedule para mim, se eu não colocasse, eu ia deixar menino com fome, eu ia deixar de lavar fralda, né? Eu fui mãe com 15 anos, então eu fui criada, eu e meus filhos mais velhos, nos criamos juntos, né? Minha avó criou os dois. Então, eu tinha que fazer a lista. E aí, a partir, eu vi que aquilo funcionava. Então, eu comecei a fazer lista de objetivos. Eu preciso mudar isso, eu preciso conseguir isso. E assim veio de lá. Só que aí, quando eu conheci a Joy, ela fez a reconfirmação dessa lista. Que a lista, ela disse para mim, em poucas palavras, a lista é um contrato que você faz em compromisso com aquilo que você quer alcançar. É um compromisso. Então, você fazendo a lista, você está fazendo um contrato. Eu vou conseguir isso aqui. E aquilo, depois, eu estudando na psicologia, eu vi que tem muitos psicólogos que fazem estudos profundos a respeito da lista. No Joy, você vê referência de alguns psicólogos, eles fazem... eles elaboram questionários, tem muitas pesquisas, tem livros escritos sobre o poder que a lista tem para fluir na vida do ser humano, para te organizar a você crescer e a você conseguir aquilo que você deseja, entendeu? Olha, sabe, o maior ser humano, eu não falo ser humano, o maior ser, ele usou a lista para nos livrar do mal. Deus fez uma lista dos 10 mandamentos, aquilo é uma lista, entendeu? Decódalos, né, que fala, ali tem uma lista, por quê? Porque se você seguir aquela lista, você é guardado. Antes não tinha um Espírito Santo, não tinha um sangue de Jesus para nos livrar. Então Deus fez aquela lista, não foi à toa aquela lista. Não matarás, não furtarás, não levantar falso testemunho, né? Honrará seu pai e sua mãe, aquilo ali. Se você seguir aquela lista, você estava livre do diabo, do mal que estava no mundo já naquele tempo. Hoje a gente clama o sangue de Jesus, né, tudo, mas na época a gente tinha que estar debaixo da cobertura de Deus e a lista dos 10 mandamentos nos livrou daquilo, né? É muito interessante ver, a gente vai para o break, vamos voltar falando sobre essa questão da lista que tem a ver com autorresponsabilidade, que vai ser o primeiro tópico que a gente vai trazer aí, que está dentro de Joy, e que tem afetado muitas relações, né? As relações no dia a dia, em casa, com os amigos, no trabalho. Eu te convido, gente, fica agarradinho aí, que a Mônica Septime vai ficar com a gente até as 2 da tarde, batendo muito papo, tem muita coisa legal para rolar por aqui. Fica agarrado. Boa tarde, você que está nos assistindo, está desligado, né? Ah, ótimo. Gente, nós estamos aqui na 1260 AM, a única rádio brasileira nos Estados Unidos, e eu estou aqui com a Elaine Batista. Vou virar a câmera para vocês verem ela. E ela está ali, olha, toda lindona ali. Semana passada, não, essa semana, não foi, Elaine? Nós tivemos a live sobre um dos capítulos de Joy, sobre a lista, e hoje estou apresentando o Joy aqui, né, para os ouvintes dela, e estamos falando sobre alguns temas desse livro. Vale a pena você conferir. Esse livro está em todas as livrarias online nos Estados Unidos, e se você que está em outro país, você pode encontrar em outras livrarias ou na Amazon, e também tem o app digital, tá? Se achar que tá caro o físico, compra o digital. Principalmente para você dar de presente para aquela pessoa que tem um monte de monstrinho debaixo da cama, como você ouviu aqui falar. Ou até para você mesmo, para você saber várias coisas que às vezes você não domina. É um livro de pesquisas, vem com pinturas também. Deixa eu ver se eu acho uma aqui.
Aqui, a do espelho. Essa daqui. Vem com pinturas também. As pinturas que inspiram os capítulos. Vem com poesias e com muitos temas. Com muitos temas bem... que vale a pena conferir. Nós vamos estar aqui durante um bom tempo falando sobre esses temas que estão contidos no Joy. Okay. Continua ligadinho aí, ou você que vai assistir depois. É um Joy iluminador de 24 capítulos e ele trata sobre temas que a gente conhece ou não, ou que a gente conhece e não gosta de falar sobre ele. Já vamos voltar? Gente, já estamos de volta aqui hoje, o programa com a Mônica Septimo, escritora, artista plástica, e a gente está batendo um super papo aqui, o pessoal participando. Já vou ouvir agora, a gente já na cabeça do bloco aqui, que a gente tem vários temas super interessantes para falar. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Mas deixa eu ouvir aqui mandaram até pintura, que legal! O Robert mandou várias pinturas pra gente aqui. Vamos ver a mensagem do Robert aqui. Muito legal, mandaram pintura ali. Que bonita a pintura dele. Linda, né? Olha essa. Olha só, muito bonitas as pinturas dele. Muito bonita. Aham. Você tá vendo aquela pessoa saindo de dentro de algo ali? Muito legal. Muito bom. Robert, ela adorou. A gente tá namorando suas pinturas aqui. Muito bonitas. Pena que os nossos ouvintes não podem ver, não podem conferir. Tá muito legal. Tá linda. Ó, a Heloísa... Muito expressiva. A Heloísa mandou mensagem aqui também pra você, falando que tem duas amigas que se chamam Joy. Mandando um beijo. Boa tarde, Heloísa. O Ney também tá por aqui. Vamos conferir aqui. Uma dica pra Mônica: quando alguém pedir pra pintar a criança, ela vai posicionar a criança no lugar da tela. E aí é só fazer o que ela gosta de pintar. Tem a cara da criança na tela? A mãe vai ficar feliz com a criança pintada. A criança... Beijo, amigo. Olha a sugestão dele. Não, esses nossos ouvintes aqui, beijo demais. Beijo, querido. Ó, Robert tá completando a falinha dele aqui. Deixa eu só conferir, gente. Essa camiseta aí é costura, tem um zíper aí que era antigo. Olha só, gente. Que criativo. Olha que legal. O Robert prendado, hein? Menina. Você viu a gente achando que tava abafando com tudo aqui? Ele também tá demais. Olha só, gente, vocês estão perdendo de ver. Pena que não tem imagem aqui pra vocês. É, muito legal. Muito legal na gola da camisa, né? Criativo, muito criativo. Parabéns, Robert, pelo talento. Encantado. Não, adorei a voz dele. Pinta alguma coisa pra mim, Robert. Pinta e manda pra cá, viu? Muito legal. Muito legal. Amei. Mas, Mônica, vamos continuar nosso bate-papo, porque é tanto assunto dentro de Joy que é até difícil escolher os tópicos, né? Mas vamos começar já por esse que a gente tem traçado aí durante essa semana, batido um super papo, né? Sobre a questão da autorresponsabilidade, que é uma coisa que tem influenciado muito hoje em dia nas relações, né? A responsabilidade é um dos tópicos, né? Quer dizer, na verdade, é o fator principal do último capítulo de Joy. Por quê? Porque eu vim entender só quando eu descobri a minha autorresponsabilidade, que eu pude encontrar o verdadeiro sentido de Joy, da felicidade plena. Porque não é que nós vamos estar sorridentes e alegres todo o tempo, mas a felicidade plena é aquela paz que você, até no mesmo da tribulação, você consegue sorrir, você consegue ver coisas positivas, né? E isso é a responsabilidade, né? Eu me divorciei e eu fiquei muitos anos sozinha, né? Fiquei muitos anos sozinha e
até eu encontrar, que é o meu esposo hoje. Então, eu fiquei felizíssima sozinha. Então, eu sabia que vinha alguém para dividir aquela felicidade, ia dar uma caidinha nela. Então, eu tinha que estar 100% feliz para poder ir para os 70% depois, né? Olha só, gente. Não, gente, meu marido é muito gente fina, é muito engraçado. Mas, assim, o Joy, no 24, ele começa falando sobre uma outra referência do meu último livro, que é o que foi que eu trouxe aqui para vocês, né? Que é o SAD, suspirou, analisou, decidiu. Então, suspirou, analisou, decidiu ser autorresponsável, cuidar da sua vida. Ninguém vai chegar na sua porta e falar perde peso. Ninguém vai chegar na sua porta e falar você precisa dormir melhor. Ninguém vai chegar na sua porta. É você que tem que decidir. Suspirar. Porque eu coloquei suspirar porque para poder ser um nome só, como um livro bilíngue, é Stop, Analyze, Decide. Então, para, analisa e decide. Você precisa parar. Você precisa ter um tempo para você e falar assim, eu preciso fazer isso. Olha a lista de novo. Exato. Entendeu? O que eu vou fazer esse ano na minha vida? Aquela lista que todo mundo faz e não compra nem o primeiro papel. Não, gente, faz um contrato consigo mesmo. Eu nunca fechei um ano sem riscar um monte de coisa na minha lista. Fala, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Exceto as coisas que eu peço para Deus, que aí só chega em agosto. Ele, né? Só chega em agosto. Na verdade, o interessante, Mônica, quando a gente fala de autorresponsabilidade, a questão desse link, né, com a lista, que é esse capítulo muito legal de Joy, que aborda, é você saber que Deus está no controle das nossas vidas, amém? Para quem crê que Deus é o centro, Ele é o controle das nossas vidas, né? Mas a gente tem que usar da sabedoria que Ele mesmo nos deu para tomar as nossas decisões, para organizar o nosso dia a dia, o que é bom, o que é ruim, o que não é, você precisa listar. E mudar também, não só a questão de coisas que você não conseguiu concluir, mas de comportamentos também, né, Mônica? Porque às vezes, aquilo que você falou, o bichinho tá lá debaixo da cama, né? Você só engordando boi, você tá só engordando boi. Você não aceita que às vezes aquilo que você vê de ruim no outro é dentro de você. Tá dentro de você. Esse é o capítulo, eu acho que é o capítulo 19, fala sobre o reflexo, né? Olha Nós só. vamos ter uma live segunda-feira a respeito disso. Reflexo, eu projeto na pessoa. Isso aqui é outra coisa que também que dá para falar muito. Eu projeto na pessoa aquilo que eu tenho dentro de mim. Por que eu escrevi isso? Por que eu tive que ler bastante? Por que eu tive que mergulhar? E tudo. Por que a autorresponsabilidade está no final, no capítulo 24? Porque eu só encontrei a minha autorresponsabilidade depois que eu dei nome aos bichinhos tudo. Um dos bichinhos é isso aí que você está falando. Projeção. É a projeção de mim. Né? Então, eu tinha aquele problema de ver a pessoa chegava, eu não vou com a cara dessa pessoa, essa pessoa me olhou torto, essa pessoa, ele fala que aqui nos Estados Unidos fala dirty look, give me dirty look. Por mim, você pode me dar dirty look, clean look, hoje, você pode me olhar, você me olhou, ainda jogo beijinho ainda pra você, sabe? No meu aniversário agora na padaria onde eu trabalho, porque ninguém vive só de arte, né? Quer dizer, ninguém não, tem uns que vivem, eu ainda não, gente, não cheguei nesse ponto. Eu chegava, me vesti toda de aniversariante. Chegava os clientes na porta e eu falava, Happy my birthday to you. Tipo Olha assim, só. feliz meu aniversário pra você. Aí não tinha como não me cumprimentar. Né? Então eu fiz aquela bagunça e todo mundo caiu na bagunça. Cliente, velho, novo, criança. Botei chapéuzinho em todo mundo. Depois tiveram que fazer um bolo pra mim. Eu nem comi, mas tiveram que fazer, sabe? Porque eu tipo assim, você é responsável. Eu falei assim, esse ano eu vou celebrar o meu aniversário e vou passar um aniversário feliz. Inclusive, claro que meus filhos tentaram sabotar, né? O meu aniversário. Olha, Julia. Júlia me ligou 6 horas da tarde, o outro esqueceu de me ligar, só me ligou depois porque Júlia lembrou ele. E o que vive comigo, que é o caçula, também não lembrou, ele levou um sabão do meu marido. Isso, meus filhos sabotaram meu aniversário, mas mesmo assim, eu fui muito, sabe, tive muito fã de manhã. Por quê? Porque a minha autorresponsabilidade foi, eu vou passar bem, eu vou me sentir bem. Tem a ver com você, né? Não adianta você querer projetar no outro. Não. Às vezes a pessoa nem sequer oferece, mas ela quer que o outro dê.
Tem isso também. Hoje em dia, às vezes, a questão do outro ser posicionado incomoda, a questão do outro ter autorresponsabilidade incomoda quem não tem autorresponsabilidade. Porque a decisão da forma de como viver é personal, é individual. Se eu quero alcançar alguns objetivos, e eu fiz igual, por exemplo, aqui na Igreja da Graça, eles fazem aquela programação do ano, eles dão um formulário para você preencher os seus objetivos do ano, como fazer. A minha igreja também faz isso também. Então, se você entra nisso, se você quer mudar, se você quer alcançar objetivos e principalmente... Você tem que se comprometer com aquilo. Exato, e principalmente você está colocando diante de Deus, né, aquele compromisso. Não deixe o outro atrapalhar isso. E também não espere que o outro realize por você coisas que você precisa realizar. E principalmente mudar, né, Mônica? A questão da gente ter que observar esses bichinhos, essas coisinhas que precisam ser ajustadas anos após anos, porque eu acho que só assim que a gente cresce. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem coisas que precisam ser melhoradas. Mas se a gente não decidir, não tomar essa autorresponsabilidade para melhorar, você vai ficar um bebê chorão o resto da vida. Com certeza, é aquela imagem que nós mostramos aqui da pintura de Joy, que eu fiz aquilo baseado em mim, tá? Aquela pintura era quando eu ainda estava acorrentada na menininha que eu era. Eu ainda estava cheia de bichinho ainda. Então, eu fiz aquela pintura baseada em mim. Aquela pintura hoje não sou mais eu, mas Quanto foi. Quanto mais bichinho, mais a pessoa fica ferida, né? Com certeza. E às vezes é ela mesmo que tá ali pra você boicotando a si mesma, né? Se automutilando, destruindo e se sabotando. Acho que essa é a palavra. Se sabotando porque não quer encarar os bichinhos que estão enfiados debaixo da cama. É isso mesmo. Inclusive, eu estava abrindo aqui Joy, eu começo falando, né? Parou, analisou, decidiu. Aí o próximo tópico é encarando a minha autorresponsabilidade. Tipo assim, ok, tem uma bicharada debaixo da minha cama, vou botar isso para correr, eu vou continuar engordando eles. Né? E quando você percebeu que você tem os bichinhos, enquanto você não vê eles, porque tem muita gente que não consegue ver, tá? Eu fiquei quase 40 anos sem enxergar, eu fui confrontada. Isso é muito louco, mas quando a pessoa é confrontada, talvez ela não aceite também, né? Não, eu fui numa psicóloga e ela, a minha primeira psicóloga que eu fiz, ela me bombardeou, ela falou um monte de coisa pra mim que eu falei, não, eu não sou isso. Não, eu não sou isso aí, tá? Ela tirou do diabo e botou em mim. Entendeu? Não sou, entendeu? Só que aí, eu sempre... Aí eu comecei a ler meus jornais antigos, olha só. Mas eu continuei a ver meus jornais antigos, que eu sempre escrevo no diário, coisas que, né, que eu tenho vontade de xingar o outro, eu vou lá e escrevo, né, para não xingar. Não pode xingar. Aí, quando eu tenho vontade de falar certas coisas e eu não posso, para eu não engasgar com o meu veneno, eu vou lá e escrevo aquilo que eu tinha vontade de falar. Então, eu fui lá e comecei a ler o meu jornal. Você lembra que eu te falei na live que a gente faz a narrativa sobre nós mesmos? Sim, sim. Né? Então, eu voltei lá e comecei a ler os meus jornais, as coisas que eu escrevia, as coisas que eu fazia. E comecei a analisar de fora, como se fosse uma outra pessoa, eu não fosse Mônica. Então, eu comecei a ver que eu não era tão boazinha assim. Então, eu falei, então, essa psicóloga tem razão. Mas aí, aconteceu outras coisas e eu tive que mudar para uma outra, que foi realmente uma bússola na minha vida. E outra coisa também, eu mergulhei em leitura. Eu falei, será? E ela veio com um nome, ela deu um nome que esse nome me assombrou por anos. Codependência. Olha só. Entendeu? Então, foi o nome de um bicho. Deu o nome num boi. Eu falei assim, já que esse boi tem um nome, eu preciso dar um jeito nele. Ou eu vou engordar ele, ou eu vou vender, matar para corte, dividir, entendeu? Botar ele para correr daqui. Né? Aí depois, o que foi o outro? Projeção, que é o capítulo 19 de Joy. Fala sobre como eu refletia em mim, o que estava em mim, a minha insegurança, a minha inveja, o meu ciúme nas outras pessoas. Olha só. Entendeu? Eu olhava pra você e achava que você estava me julgando, mas eu julgava você. Isso que a gente percebe muitas vezes as pessoas vêm com uma tragédia. Eu quero até te perguntar se você acredita nisso. A questão da infância, né? Às vezes o menino, ou a menina que desde pequena, às vezes o pai, você é burro, você é fraco, você não dá conta de nada. Aí ele cresce assim, não tem um acompanhamento de alguém, um acompanhamento, seja um psicólogo, seja uma pessoa aí de referência na vida dela para poder ela sair dessa casca. E ela cresce e tudo o que acontece ela acha que tem a ver com ela.
como se ela fosse o centro do universo, né? Então, se a Mônica vem com uma blusa roxa e eu não gosto de roxo, ela tá fazendo isso para implicar comigo, porque ela tá de blusa roxa. E às vezes você nem sabe o que tá passando dentro dessa pessoa. Né? Você acredita que pode ser por isso mesmo? Com certeza. Mônica? Isso se chama de sombra de projeção. Você tem uma sombra que foi criada em você e você projeta essa sombra em outra pessoa. Então não tem nada a ver. Então o capítulo 19 é o reflexo. Ele fala sobre sombra de projeção e projeção. Porque tudo que está, o que está no outro não tem nada a ver comigo. E o que você fala de mim não tem nada a ver comigo. É o seu pensamento a respeito de mim. Exatamente. O seu pensamento a respeito de mim é problema seu. Exatamente. Entendeu? Não é problema meu. Olha só, quando eu falo de mim, sempre eu volto nesse ponto. E tá no Joy também. Não sei aonde, mas tá aqui. Quando eu falo a respeito de mim, da transformação da minha vida, eu uso sempre a mesma analogia. Você vai ouvir, se você ver minhas coisas, você vai lembrar disso aqui. Em pregações, nas pinturas, eu falo isso aqui. Você já ouviu falar naquele peixe chamado remora? Remora, não. Ok, então vamos para a biologia, para a marinha aqui. A biologia, o remora é um peixe da família da Equinéria. É um peixe que ele tem, no lugar daquela barbatana superior, ele tem um sugador. Ou uma glândula que ela cola. Ela cola em qualquer lugar. Ela cola até mesmo em barco. Ela cola em tartaruga, ela cola em peixes maiores. Mas o favorito dela é quem? O tubarão. Olha só, gente. Então, a remora, ela cola debaixo do tubarão e ela come ali tudo o que o tubarão deixa cair. Então, ela tem uma vida mansa, confortável. Ela não precisa nadar, porque o tubarão vai para águas profundas, vai até a beira da praia atacar os animais que estão lá dando sopa, ou pessoas, né? Então, ele vai, tubarão, não vai na praia? Vai na praia. Tubarão vai na praia também, dependendo da fome dele. E o que a remora vai? Vai de carona. Ele vai pro fundo, a remora vai. Cai comidinha, ela pega. Só que tem o seguinte, ela não tem vontade própria. Ela se anula. Ela tem que acompanhar alguém, né? Ela precisa, falando assim do tubarão, ela precisa seguir ele, mas é qualquer outro peixe grande, né? O tubarão, porque ele come muito, ele é grande e ele é um predador, então ele sempre está atacando. Então ela fica gorda ali debaixo, né? Aquela imagem que eu te mostrei da corrente, acorrentada, com a chave na mão, vai se confortável, né? Então a remora, ela vai para vários lugares e ela tá ali. Só que é o seguinte, 42 anos da minha vida eu vivi como remora. Só que eu esqueci de uma coisa, o meu Deus me criou como tubarão. Eu sou um tubarão. Hoje, Mônica Septínio é um tubarão. Mas eu passei 42 anos da minha vida sendo remora. Por quê? Porque me ensinaram, quando eu era criança, foi o que você acabou de falar, que eu era remora. Que você era fraca, né? Que você não dava conta. Não, que eu era uma remora. Eu aprendi a ser uma remora. Então, eu me comportava como remora e eu me vivia desse jeito. Até que uma pessoa chegou em mim e falou assim, você está vivendo como uma remora. Ela não disse que eu era um tubarão. Ela disse, você está vivendo com a remora. E eu falei, peraí, eu não sou codependente. Alguém te confrontou, né? Gente, o papo tá top. A gente tá com a Mônica Septínio aqui, que é escritora, falando sobre diversos temas aí que envolvem, né, o cotidiano, a psicologia. Nós vamos pro próximo break, passou voandinho, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui para continuar esse super bate-papo. E você fica agarradinho com a gente. A minha tiazinha, a minha tia assistindo a gente ali. Beijo, tia. Daniel Marins assistindo. Top. Não, esse do... esse aí... a pastora Cléria ama. Isso dá um livro. Mas ele tá... Eu falo sobre a remora antes, em um capítulo, quando eu falo sobre a codependência, e eu faço, né? E aí, no final do livro, eu abro sobre o tubarão. Eu falo, agora eu sou um tubarão. Agora eu me reconheço. Que aí vem o tema da identidade, né? Eu mandaram o tubarão ali, que legal. Os melhores ouvintes estão aqui, gente. Mandaram o tubarão ali. Ele se identificou como tubarão. Sim. É isso aí.
É isso aí. Nós vimos lá no Brasil, tipo assim, aqui você chega aqui nos Estados Unidos, você acha que você é uma remora. Ih, coitadinho, não. Interessante você falar isso, viu? Trazer Não, eu sou um tubarão, eu vou pintar, vou rapar neve no frio, eu sou um tubarão. Eu vou fazer meu dinheiro, eu vou aprender inglês, eu vou fazer, ok, trabalhei o dia todo, tá quebrada? À noite eu vou pra escola de inglês, vou aprender alguma coisa, vou prestar atenção, cortar porcaria da Globo. Não tenho nada contra a Globo, mas eu digo assim, sabe por quê? Olha, gente, eu tenho um problema, eu tô falando de mim, eu tenho um problema de assistir coisa e não conseguir cortar. Então, quando tinha as novelas, eu amava. Então, Elaine, eu não fazia nada. Me chamava pra fazer alguma coisa, eu já perdi culto, eu já perdi festa de aniversário assistindo final de novela. Sabe o que eu fiz? Um dia eu falei, acabou. E não aprendi inglês, porque tudo eu queria assistir em português. Eu falei, acabou. Vai ser tudo em inglês agora, porque eu preciso. Sabe por quê? Na época que o meu filho foi pra escola, aqui eu não entendia nada, toda tradutor, ia no médico, tá lá de perna aberta, lá pelada, vem uma mulher que você não conhece lá, além da médica, da enfermeira, ainda vem uma mulher lá que você nem conhece para te ver também pelado, porque precisa da tradutora. Então vamos aprender como corta coisas. Qual bicho que tá te incomodando? É a Globo, porque eu só fico assistindo coisa... Mete a faca na Globo. Vamos matar esse bicho, entendeu? Porque o que acontece? Você começa a assistir filme que você gosta, que você assistiu em português, né? Tem até um filme Terminal com aquele ator, esqueci o nome, aquele que faz Polar Express. Ah, esqueci o nome do cara. Ele faz aquele Forrest Gump também, que faz aquele da ilha. Eu adoro aquele cara, mas não lembro o nome dele aqui agora. Ele faz o Terminal. Então, para ele aprender o inglês, ele compra um livro lá no terminal, que era no aeroporto, de um escritor conhecido na língua dele, que eu não sei qual é o nome do país, e em inglês. Aí ele aprende, porque ele já leu aquele livro várias vezes. Então, o que acontece? É igual tem uma amiga minha americana, que ela comprou o Joy em português. Ela comprou o Joy em inglês e em português, para poder ficar com... Ela falou, Mônica, é o mesmo. Eu falei, é a mesma coisa. A única coisa que em português tem um prefácio a mais. Só isso que ela não tem. Mas eu falei, se você precisar, eu te mando ele traduzido. Mas para poder, né, aprender, que ela queria saber. Mas, assim, português, porque tem inglês, ela não precisava. Mas o que acontece? Compra livro que você já costumou ler. Netflix, põe lá a cápsula, mas não põe a cápsula em português, põe em inglês, porque você vai ouvir o que o cara falou e vai ver embaixo a palavra. Né? Aí você põe em português, vai ficar curioso. E o ouvir, até Deus fala, quer dizer... Deus te dá a sugestão. O ouvir. O que vem o aprender? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que você vai aprender inglês? Você vai ouvir. Porque quando você adapta o seu ouvido, aquilo vai fluir. Flui, né? Hoje, eu vou, quando chega alguém no meu trabalho e começa a falar em espanhol, porque eu sou fluente em espanhol também, aprendi aqui. Então, quando eu ouço espanhol, eu tenho que dar uma paradinha e falar, peraí, estão falando português ou espanhol? Eu tenho que identificar. Virar a chavinha. Aí tem hora que está falando inglês lá, mas aí eu olho assim, aí a pessoa chega falando português, eu tenho que parar um pouquinho e falar assim, peraí, o que ele está falando? Ele está falando inglês ou português? Porque tá tão, mas assim, entra já, né? Entra, já vamos voltar já? Nossa, tá voando. Essa rádio... Onde está essa rádio? O Julian tá aqui. Falei mal de você, viu, filho? Essa rádio nos Estados Unidos e no sul da Flórida. Já estamos de volta aqui com a Mônica. Gente, nós estamos tricotando um tanto aqui no break... que os assuntos vão se ligando, vão se conectando e a gente vai batendo papo e junta e entra em outro capítulo. Olha, deixa eu só fazer o registro aqui que o Ney... Ney, você tá demais, hein, Ney? Ney tá ligado com ele que mandou o tubarão? Mandou a foto do tubarão. Você é tubarão, né, Ney? Tá ligadão aí, ó. O Sidney Lima mandou beijo e pediu o seu Instagram, Mônica. Mônica Septímio. Aonde você quiser encontrar livro, minhas pinturas, você só coloca no Google, ou no Instagram, você põe Mônica Septímio. O Septímio é igual a palavra sétimo, só que tem o I no final, tá? Então, Septímio, você encontra
todas as informações a meu respeito. Você só coloca meu nome, só tem uma. Só tem uma Mônica Septime. Esse sobrenome top. Acabou, jogaram a forma fora, porque ele achou que uma ia dar muito trabalho. Pois é, ó, daqui a pouquinho eu vou escrever pra ti aqui, Sidney, direitinho a grafia do nome dela, mas é @Mônica Septime, não tem erro, gente. Não, só tem uma lá. E o Robert, né, que tá ligadão com a gente aqui, já mandou mais uma mensagem, vamos conferir aqui. Ó, só pra complementar, isso aí Você viu? Ele tá esperto, viu? Ele tá espertão, ó. Remora na carona do tubarão. Ai, olha assim. Ele mandou. Você tá vendo? É um monte. Gente, olha só. Aham. Ney, a apresentadora aqui é míope, sabe? Com esse óculos desse tamanho, pra quem conferir as lives da gente aqui. Mas tô vendo agora. E ó. E meu óculos é só pra perto, né? Então eu tenho que tirar pra ver. Mas vamos continuar o bate-papo, Mônica. Você explica pra quem chegou agora, né, sobre a remora no tubarão. Né? Aquela pessoa que não tem autorresponsabilidade e que prefere viver colado, né? É um predador também, né, filho? Porque tá ali coladinho. Na verdade, eu realmente... não digo um predador, mas é mais como um... Qual é a palavra que a biologia, que a ciência chama? É tipo... É a mesma coisa de um leash, de um sanguessuga. Sanguessuga. Mas não, né? tem um nome, eu não lembro, me falhou agora, mas tem um nome, é como se for, é um animal que ele não faz mal, né? Mas fica ali coladinho. Ele fica, ali, né? ele é tipo assim, não é, tem uns que não faz mal, igual a remora, ele não faz mal pro tubarão. Sim. Só que ele se aproveita dele, entendeu? Só que ele acha que ele está se aproveitando daquilo ali. Aí tem dois tipos de remora. Tem aquela que se aproveita, né? E tem aquela que fica ali. Você que é mais estudiosa, gente, não, o assunto não é biologia, mas eu tô super curiosa aqui. Quando eu vi essa cena aqui, existe algum momento que ela pode se desconectar do tubarão? Pode. Ela pode ter a vida própria dela. Só mas que prefere ficar ali, né? Tipo assim, aquele sugador dela é como se fosse assim, Por exemplo, se vem um animal atacar, porque os animais, tipo assim, o animal que remora é peixe, né? Então, é o animal, né, tem que ser na água. Então, se vier atacar ela, eles só atacam por frente. Eles não atacam por, tipo assim, dar retrocesso, né? Só nada pra frente, né? Eles não nadam pra trás. Pode virar pro lado, mas não nada pra trás. Então, o que ela faz? Ela desce e cola embaixo. Então, ali, como é que ele vai... Não tem a boca, não vai lá embaixo, entendeu? Não tem como. Então ela cola. E ela sabe aonde é que ela tem que ser animal, tem que ser os peixes plenos. Tipo, o polvo não tem como ela colar. Ela sabe né? onde colar também, né? Entendeu? Ela Então, tipo, é um modo dela se defender, né? Dela comer, dela sobreviver. Então, uma coisa assim. Isso foi Deus criou também, então reclama com ele. Mas olha, Mônica, essa questão da autorresponsabilidade, igual a gente estava falando aqui no break comercial, né? A pessoa chega aqui na América. Gente, por mais que é muito difícil, todo mundo que vem passa Todo mundo passa por isso. Se você não vem com o inglês fluente do Brasil, você passa esse processo. Se você ainda está no processo de permissão de trabalho, você passa processo. Não tem jeito, todo mundo passa as dificuldades, aí os processos. Mas igual você estava comentando no break, como você fez, né, Mônica? Você começou a fazer uma lista... E você foi cortando tudo que estava atrapalhando o seu crescimento, é isso mesmo? A primeira coisa que eu cortei foi coisa em português, que eu assistia loucamente, amava novela, ficava colada ali, tipo assim, chegava... Você sabe que, não sei se ainda tem, mas a Globo antigamente, eu falo Globo porque era o que eu tinha na época, tá? Eu não digo as outras porque era o que eu tinha, era a Globo. Mas nada contra, eu tô falando assim, em geral... né, português. Eu sei que você quer saber notícia do Brasil e tudo, mas, tipo assim, eu cortei porque foi assim que funciona pra mim. Não sei se vai funcionar pra você. Mas pra mim eu cortei porque eu tenho problema. Eu tenho coisa. Por exemplo, eu não tenho controle, que eu te falei, com chocolate. Então, o que acontece? Meu primeiro voto de que eu tenho que fazer pra Deus, a primeira coisa que eu corto é com chocolate, porque é a única coisa que me dói. Parece que tá cortando um dedo meu. Entendeu? Então, corta e corta de vez. Não tem leite com chocolate. Tem chocolate em um pedacinho, não como. Porque só caiu uma gotinha, igual uma droga. Caiu um pouquinho no meu sistema e eu já tô... quero toda. Né? E não tem um controle. Então, corta de vez. Isso é Mônica, tá? Não tô falando que a sua forma é errada ou certa. Então, o que eu fiz? Cortei
Por quê? Porque uma das coisas da minha lista era aprender a falar um pouquinho, pelo menos, de inglês, para não passar vergonha quando a professora do meu filho viesse falar alguma coisa, eu falava assim, yes, yes, yeah, oh yeah, era só o que eu falava. Porque era só o que eu sabia falar. Ou então, eu trabalhava em Dunkin' Donuts, eu só repetia aquilo, a minha linguagem de Dunkin' Donuts. Então, tudo que tinha a ver com small, large, medium, eu sabia falar, né? Big, small, pequeno, essas coisas, só assim. Só para trabalhar ali. Só para trabalhar e tudo que tinha a ver com Dunkin' Donuts que eu podia usar fora, tipo, can I have a small salad? Né? Porque eu sabia que era salad, mas eu sabia que era o small do Dunkin' Donuts e can I have, like, eu posso ter? E aí usava, mas era só também. Então, eu comecei a passar vergonha, né? E um dia alguém falou assim, nossa, falou pro meu ex-marido, o inglês da sua esposa é horrível, ninguém entende ela, tem quantos anos que ela tá aqui? Já tinha uns 5 anos, meu filho tava 6, meu filho tava na escola. Então, aquilo foi um confronto. Às vezes, é o que eu te falei, os bois precisam ter dado nome. Qual era o meu boi na época? Era a minha preguiça. Meu ex-marido falava inglês para mim, por que eu ia aprender inglês? Tinha intérprete aqui no Tubarão. Claro, né? Tinha intérprete, tudo quanto é lugar. Todo lugar que você vai tem intérprete. Para que eu vou aprender a fazer inglês? Né? Tem pessoas que têm cidadania americana. Estão aqui e vai no supermercado, que eu conheço, vai no supermercado e põe pra gente falar, pede isso aqui para mim. Entendeu? Então, tipo assim, qual a sua autorresponsabilidade? O que você precisa para melhorar a sua vida agora? O seu casamento tá ruim? Então, tipo assim, que a sua esposa tá assim meio fraquinha, não tá, né? Então incentiva ela, meu amigo, né? Dá um jeito, né? Incentiva, seja mais romântico, ajuda ela a limpar uma coisa que tá suja, que às vezes ela tá cansada, e vice-versa, às vezes seu marido tá cheio de preocupação, tá cheio de conta que você mesmo faz, aí você tá querendo que o marido fica todo inspirado à noite, ele tá cansado de trabalhar em 2 trabalhos para poder sustentar você, né? Que tá aí só gastando, né? Não tá ajudando, corta uma despesa, ajuda ele de alguma forma, né? Ajuda melhorar a relação de vocês. Então, a autorresponsabilidade não é só dele, é sua também. A mãe com o filho, né? Ontem mesmo eu estava dirigindo com meu filho e eu gosto de fazer essas perguntas para eles. O mais não precisa nem fazer, não, que ele ama me criticar. Estava aqui agora há pouco. É muito amor, gente. Conheço essa turma. Ele ama me criticar, ama de falar as coisas. Não precisa nem perguntar, eu nem pergunto. Mas o mais novo, como não fala, e o do meio também, ele não fala muito. Eu pergunto assim, o que tem errado em mim que você gostaria que eu mudasse? O que você me acha como mãe? Você acha que eu sou uma mãe ok? Aí o meu filho fala assim, I keep you. Tipo assim, eu vou manter você como mãe. Assim, não tá muito ruim, não. Tudo bem, Não é muito ruim, não. Dá pra manter você. Então, tipo assim, vindo dele é uma boa coisa, porque não fala muita coisa. Mas, assim, então, qual é? Esse ano, eu tirei tempo, igual eu falei, eu nem pintei muito, porque eu tirei muito tempo. Meu filho tá precisando muito de ajuda. Ele entrou na universidade, o caçula, e ele tá nessa fase, ele não sabe se ele é criança, ele não sabe se ele é adulto. A gente cobra ele como adulto, no mesmo tempo a gente não deixa ele fazer muita coisa como adulto, porque ele não tá pronto ainda. Então, ele tá nessa transição, então eu tirei muito tempo para fazer isso, né? Então, ensinei ele a pintar, tô ajudando ele com português, que ele não fala quase. Então, tipo assim, qual a minha autorresponsabilidade agora de mãe, né? De esposa também. Então, também veio essa autorresponsabilidade que se eu não dar valor, não mostrar o filho Joy que eu pari, ninguém vai, né? Então, das lives, convidar minhas amigas, pessoas que eu sei que gostam de falar, são pessoas influentes, pessoas que gostam de mudança, para participar, né, com você, participar da live. Olha, eu tô com esse projeto aqui e até a exposição, que tá marcada também. Já a gente vai estar falando e eu também com certeza vou estar por lá. Mas olha, Mônica, é muito gostoso falar, assim, sobre coisas do cotidiano, porque às vezes a gente hoje a gente vive num mundo com diferentes personalidades, o mundo cada vez parece mais estreito, né? Para você lidar, né? A gente até vê aí a questão comportamental, quando a gente conversa com pessoas que lidam com pessoas que fazem recrutamento de pessoas, os perfis, né? De você estar lidando, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, porque você tem a sua identidade. Por isso que é tão importante a gente saber quem a gente é.
igual você falou, né? Mas Às isso vezes agora, o que tá né? no outro Mas isso agora, porque se você vê Joyce, eu relato lá atrás essa bicharada todinha. toda. Sem A gente identidade, saber, projetando exato. no outro aquilo que eu sentia em relação a mim, a codependência, entendeu? A repetição de erro, coisa que eu odiava na minha mãe, eu odiava no meu pai e eu fazia igual. Fazia a mesma coisa, né? Entendeu? A repetição, que é o Como capítulo que é 7. importante, né, a gente seguir e a gente ir descobrindo, né? Porque todo mundo tem os carrapichos que É. precisam ser tirados, Isso. limpos, né? Todo mundo. Por mais que o outro, às vezes, não aceita a sua forma de ser e tal, você tem que olhar pra você e olhar, pera, isso aqui dá pra melhorar, isso aqui não é bem do jeito que a pessoa tá falando, não. Às vezes a pessoa tá com aquela questão, né, dessa síndrome que a gente tocou no assunto aqui. Então, a autorresponsabilidade, a gente saber quem nós somos no mundo, a identidade Isso. da gente é fundamental para que outras pessoas não distorçam aquilo que você é, o projeto de vida que você tem, aquilo que Deus já depositou na sua mão, a sua missão de vida, porque simplesmente ela não está bem, não está preparada e não sabe lidar com um processo que às vezes você já passou lá atrás. É isso E às vezes a mesmo. gente tem que olhar com um olhar até de misericórdia, porque fala, eu também já fiz isso. Né? Depois eu descobri o quanto eu estava sendo errada, injusta, imatura, né? Porque a gente vai se melhorando, né? E é muito importante, né, Mônica? E Joy traz essa questão da identidade. Tem algum capítulo específico? Tem o capítulo, olha o índice aqui, que é tanto... Nossa, você viu o tamanho do menino, né? E, gente, o livro é Meu Deus lindo. do céu. São quantas páginas? Em português é 296, em inglês é 252. Porque Gente, se é um fosse... livro muito imponente, tá lindo. Quando eu cheguei e vi na mão da Mônica, eu falei, uau. Se não fosse o tamanho do livro, ele ia dar umas 400, porque eu fiz a fonte pequena, dava isso. Então ia ficar meio assustador para ler. O livro está muito lindo, muito bem diagramado, uma capa linda. As ilustrações do livro são de acordo com os capítulos que a Mônica mesmo fez. São umas pinturas que Muito inspiraram. Na verdade, eu pintei primeiro as pinturas que deram origem aos capítulos. Sim. Identidade é o capítulo 20, que fala tudo sobre identidade. E aí tem uma pintura também que é chamada de Felicidade Plena. Tem uma mulher com um sorrisão escancarado nela. E o que nós falamos sobre a sombra de projeção é o reflexo, que é a live que nós vamos ter na segunda-feira, que fala sobre o que eu projeto no outro, o que o outro projeta em mim. Sim. Porque às vezes a pessoa fala que você é uma chata, que você é uma metida também, mas é a opinião dela, não se balança com isso não. Você tem que saber quem é você. Exatamente. Entendeu? A opinião dela não tem nada a ver com quem é você, entendeu? Você sabe quem é você. E tem uma coisa que tem um capítulo do perdão que fala sobre tudo, que nós falamos um pouquinho na live, né? Que é a da mais importante, que é você perdoar a si mesmo, né? Você ter misericórdia da pessoa que você foi. Todo mundo erra, né? Igual a mim, eu botava muita coisa, muita carga em cima de mim. Por que eu tive filho tão cedo? Por que eu tive filho com pais diferentes? Porque Você meus não casamentos... suas próprias Não, escolhas, não, né? nunca. Eu tinha vergonha Olha de só. falar. Eu omitia muita coisa. Hoje não tá nem aí. Você vai achar, teve um filho de cada pai. Tive, e daí? Não é da sua conta. Você não calçou meu sapato. Por quê? Porque eu não ia continuar com um cara abusivo me batendo, né? Depois eu não ia continuar com a pessoa que me traía, né? E o primeiro realmente foi porque eu tive um filho muito nova, não sabia de nada, né? E uma pessoa não quis ter responsabilidade e foi um erro, né? Foi um erro assim, meu filho é maravilhoso, meu filho é presente. Não, meu filho é meu melhor amigo, meu filho é meu manager, meu filho é o maior chato que eu conheço na história. Mônica, segura um pouquinho que a gente vai ter que ir pro break, mas a gente Vamos vai lá. voltar falando sobre esse tópico aí da falta de autorresponsabilidade do outro, que também afeta a nossa vida, né? Com certeza. Tá? Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Gente, esse break vai ser rapidinho. Isso aqui do perdão, o capítulo do perdão é Tá 17. tudo conectado, né? Foi ótimo você ter tocado nesse assunto. A falta de autorresponsabilidade do outro afeta você. Né? claro. Afeta a sua vida também. Quanto que as Porque pessoas você vai precisam ter sido de procurar se babá. tratar? E quanto casamento que a mulher é babá do cara? Exato. O cara nunca se assume, o cara nunca decide. E vice-versa, tem aquela mulher também que o cara carrega igual uma remora nas costas a vida toda. E Nunca às toma vezes o homem posição. também carrega uma mulher que só puxa ele pra trás. Entendeu? Então, todos temos o nosso papel no mundo. Entendeu? Qual é o seu papel no mundo?
É pra Por ser isso, remor ou é Mônica, ser o tubarão? Eu sou cobrada ao extremo. As pessoas me culpam por eu não ser casada ainda, mas elas não conhecem minha história. Você tá doida, Elas não sabem da menina. vida que eu vim, a família que eu tive, como que foi o relacionamento dos meus pais, por que que eu tenho minha mente assim, por que que eu escolhi há 10 anos atrás, ao invés de casar, ser missionária. As pessoas não Você tá, sabem. Eliane, uma coisa, Elaine, olha, Eliane. Elaine, o negócio é o seguinte, te cobrar por alguma coisa. Não? Pode falar, né? Ok. Porque o que acontece? Você tem uma vida tranquila. Você vai jogar qualquer traste para bagunçar a sua jeito vida. nenhum. Foi o que aconteceu De comigo. jeito nenhum. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que ela falava, eu quero. Deus me deu um marido igual o Richard. Que você. Nossa, seu marido chama ele de King. Realmente ele é um King, ele te trata bem, ele é bom demais e tudo. Mas eu falei, eu esperei quase 6 anos por o King. Eu não fiquei sassaricando e É isso não. aí. Porque eu vou ficar me sujando com porcaria. Eu É sou isso muito aí. preciosa. Certíssimo. Entendeu? Com qualquer porqueira, não. O meu vai vir e vai vir. E eu vou ver, vai ter que ser esse aqui. E Eu não vou ter que ser a importa rainha Se a dele. pessoa vai casar com 20 ou vai casar com 60, Não. 70, 40, 50. Não importa. Aí fala, não, É a você tem que ter missão de filho. Deus. Não É, precisa. isso aí. Entendeu? Você é a sua missão. Exato. Entendeu? Deus colocou você no mundo para ser feliz, para ser feliz, para somar, não para diminuir nada nem ninguém, mas para ser feliz, para ser completa, para ter uma comunhão com Ele, para ter uma conectividade com Ele. Aí, já? Nossa, passa rápido, né? A gente estava comentando aqui que passa VaptVupt, né? Mas, Porque a gente passa o break tricotando, falando aqui. E olha, no a final, língua não para. A língua não para, né, Mônica? É muito assunto, gente. Que bate-papo gostoso aqui com a Mônica Septímio, para quem está chegando agora aqui, que é artista plástica e escritora, está lançando um livro novo, Joy, que traz vários assuntos do cotidiano, um pouco de psicologia. Gente, tá muito legal esse bate-papo. E a gente tá, quem chegou agora, né, vai pegar a resma do bloco anterior. A gente tá falando aqui sobre identidade, sobre autorresponsabilidade. E saber, Mônica, você tocou num ponto aqui muito forte, né, com relação à sua história. Você teve uma história de vida difícil, infelizmente você teve na sua vida homens que não tiveram autorresponsabilidade, que não cumpriram o papel deles muitas vezes e que isso afetou diretamente na sua história, né? Com O certeza. quanto que o outro precisa também, se cada um procurasse melhorar, quanto que o mundo poderia ser melhor, né? No geral, né? Com certeza, cada um tem seu papel, né? Cada um tem seu papel na história. Então, qual é o meu papel dentro desse relacionamento? Eu sou mãe, o que eu tenho que ser? O que uma mãe tem que fazer? Qual é a lista que eu posso fazer para ser uma mãe melhor? Né? Eu sou filha, o que eu posso fazer para ajudar a minha mãe? O que eu posso fazer para ser uma filha melhor? O que eu posso entender? Ah, meus pais não me entendem, mas você também não tenta né? abrir. Uhum. Mas qual é o problema da filha? A filha, a filha não quer conversar, mas por quê? Será que você abriu conversas com ela? Você tratou de se aproximar dela? Né? Quando tem aquela história, a criança pequena se manda calar a boca, quando ele é adolescente ele quer falar, você quer que ele fale, ele não fala. Que entende a gente? Mas cada um tem seu papel. Então, se eu for autorresponsável por eu ser feliz, por eu cumprir o meu papel, automaticamente eu não vou ser uma carga para o outro. Uhum. E se o outro fizer a mesma, ele não vai ser uma carga para mim. Exatamente. Então, nós vamos somar. Não botar o outro para baixo e ficar aquela história da Bíblia, né? Que como é que fala? Um cair, o outro tem que levantar. Não, vocês vão se ajudar mutuamente, né? Vocês vão se ajudar mutuamente em todos os aspectos. Quem tem filho adolescente sabe como é que é difícil, eles não querem ter autorresponsabilidade de nada e culpa todo mundo por tudo, mas a gente tem que estar ali, termos a autorresponsabilidade de pais para poder dar uma ajudada ali, porque não é fácil, sabe? Foi legal você ter citado essa parte da Bíblia que fala sobre sustentar, né? Se um cai, o outro levanta, né? Que é bom você ser dois, é melhor, você ajuda, você puxa, mas não é no sentido de ser, como o Ney tá mandando pra gente aqui, um parasita, né? Igual esse peixinho fica colado no tubarão. Mas é numa situação, gente, extrema, uma situação que você vê e você exerce misericórdia pela outra pessoa, né? Seja um amigo, seja um esposo, a esposa.
Não importa, você está ali exercendo, né, ajudando, né, suportando essa pessoa. Mas você tem que perceber também até que ponto. Para você com não certeza. atrapalhar também, para que essa pessoa não se torne um parasita. Né? Também e fique realmente toda a vida ali na codependência e também culpando as outras pessoas das coisas que não aconteceram na vida delas, né? Na verdade, não seria nem codependência, né? Porque seria dependência. Porque verdade. porque o codependente, na verdade, ele praticamente é a pessoa forte da relação, o codependente. Ele assume, ele nega todos os erros do outro e cobre como se fosse uma galinha cobre, cobrir. Né? Não, ele cobre o outro, ele cobre os erros do outro. O codependente é o seguinte: o termo codependente surgiu para as mulheres dos alcoólatras lá atrás, né? Começou dali e hoje abrange todos os relacionamentos. Sim. E, inclusive, não só de marido e mulher. Você pode ser codependente de um filho que é doente. Então, seu filho usa droga, você... mas ele, pobrezinho. Você vai cobrir, você vai ter aquela negação em respeito do denial, né? Em relação às coisas que ele faz. Então, codependente, geralmente, é a pessoa forte que cobre o dependente, que é o fraco. E já o dependente emocional é a remora. Entendeu? Seria, na verdade, seria nem a remora, seria o sanguessuga mesmo. Né, aquele bichinho que sanguessuga. Porque a remora, ela não faz mal. A remora, ela só, ela se anula, né? Então, o anulamento de si mesmo para levantar o outro já é o papel do codependente. Já o dependente, não. Ele puxa tudo que aquela pessoa tem para dar. E vou te falar, se ele ficar bom, a primeira coisa que ele faz é saltar o pé no outro que ajudou. Olha só. Não é a maioria. É a maioria. Olha só. Principalmente se for um relacionamento conjugal. Porque, tipo assim, aquela pessoa se anula. Por exemplo, a pessoa se apaixona, se for um relacionamento conjugal, a pessoa se apaixona por você pelas coisas que você vende ela. Você vende aquela mulher bonita, cheirosa, perfumada, que põe um lingerie bonito e que sempre arruma o cabelo, que se depila, que faz unha. Aí você casa, daqui 1 ano você vira uma mocreia. Entendeu? Por quê? Porque o cara acostumou. Ai, preguiça. Ai, não sei o quê. Falta dinheiro. Gente, eu passei anos da minha vida, eu mesmo fazer minha unha. Pois é. Eu mesmo fazer minha unha, eu mesmo fazer meu cabelo. Não sabe, não aprende, amiga. Tem YouTube aí pra tudo. O homem, a mesma coisa, também aprende a fazer sua barba. Aprende a dar uma paradinha aqui e ali. Porque ninguém merece, né? Aí o que acontece? A pessoa acostuma. Qual a imagem que você vendeu pro seu marido ou que o seu marido vendeu pra sua esposa? Aí depois tem que conviver com aquilo? Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Aí a pessoa fica lá, né, com algum problema. E aí o que acontece? Tá dependente daquilo ali. Na hora que a pessoa... Aí você casa com a pessoa ou você se envolve no relacionamento, que é, voltando no assunto, de dependência, né? E tal. De dependente, né? A pessoa dependente. Às vezes o cara é abusivo, né? É igual o que eu vivi. Porque tem trauma, então aí surtava, batia em mim, entendeu? Aí batia em mim. Ele tem problema, mas até que ponto você vai suportar aquilo ali? Exato. Entendeu? Então, porque eu já era codependente, então eu suportava e eu cobria. Eu caí da escada, bati minha cabeça, tá com a cara roxa lá, que o cara me batia. Entendeu? Eu cobri o cara porque eu ficava com pena dele. Entendeu? A partir do momento que ele melhorou um pouquinho, ele procurou outra pessoa. E assim acontece. Às vezes a pessoa o codependente, ele fica ali se anulando e cuidando do outro. Na hora que o outro fica bom, ele não quer aquela pessoa. Já usou e abusou. Não quer. Ele quer uma pessoa que inspira, uma pessoa que não é daquilo ali. Porque aquilo ali ele vai manipular e vai ser. E o caso, né, da relacionamento que falamos aqui também, abri um parênteses sobre isso, qual a figura que você vendeu, né? Qual a figura que você vendeu? Então, por isso que eu sou assim. Eu tenho, na verdade, amigas mais chegadas, né? Mas o meu melhor amigo é o meu filho, né? Meu filho mais velho. Eu tenho os meus filhos são os que eu me abro a minha vida, mais que todo mundo. Acho que eu nem deveria, porque a psicologia, a psicologia fala que a gente não deve, a psicologia fala que a gente não deve abrir problemas e coisas para os filhos. Não é certo. Só que eu abro e já não tem jeito, já causei dano já. Mas não é certo fazer isso, segundo a psicologia, né? A gente não deve trazer problemas. Os pais não devem trazer problemas para os filhos. Certos tipos de problemas, principalmente emocionais, que está acontecendo, porque eles não estão prontos para te ajudar a resolver.
Só que como eu cresci junto com meu filho mais velho, tadinho, ele já, né, entrou nisso aí. E o que acontece em relação eu acabei me perdendo aqui. A gente estava falando sobre essa questão de você conviver como codependente, né? E depois a pessoa te descarta, depois que ela passa daquela fase. A figura que você vende, né? Aí você vende uma figura para aquela pessoa. Uma amiga, por exemplo. Você faz tudo para aquela pessoa, você quer conquistar aquela pessoa. Eu não aguento isso. Dá um monte de presente, te leva, aí tudo sim, 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 sim. Só que aquela pessoa que dá sim, sim, uma hora ela vai cansar de dar sim. Porque tem umas pessoas que tudo que você dá sim, ela vai aceitar, né? E aí você vai cansar daquilo e você vai começar a mostrar quem você realmente é. E a mesma coisa no relacionamento conjugal. Você vende uma figura e daqui a um ano você começa a mostrar quem você era lá dentro da casa da sua mãe. Olha só, o meu filho do meio, vou entregar ele aqui agora. O meu filho do meio me mandou uma foto de uma moça linda. E falou assim comigo, mãe, o que você acha dessa menina? O do meu namorado. Aí, e ele é lindo, né? Então, ele pode fazer. E mãe coruja. Ele é lindo, lindo, lindo. Ele é moreno com a cor do meu olho, assim. Ele é moreninho igual você. Verdes. E aí, ele mandou a foto dessa moça e falou, mãe, o que você acha? Aí eu falei assim, posso falar? Ele falou, claro. Só que ele esqueceu, a menina estava do lado, né? E ele falou, pergunta pra sua mãe o que ela acha de mim. Aí eu falei, Maico, você devia me conhecer melhor. Você sabe como é que eu sou. Eu falo. Eu falei, pode falar? Eu falei, pai, manda ela tirar essa borroqueira toda da cara dela. Olha Na hora que ela tirar essa borroqueira toda, vê como é que ela fica. Outra coisa, passa de manhã de frente da casa dela, na hora que ela acorda, pra ver se ela é bonita mesmo. Porque aí você vai comprar aquela foto da maquiagem e aí quando ela acordar de manhã. Montada, né? E todo o cuidado que a gente tem que ter, a gente brinca, que a gente está levando de uma forma bem leve, mas questão dos relacionamentos. Mas isso é muito sério, né, Mônica? Porque às vezes as pessoas querem que a gente se inclua no padrão delas, ou querem que a gente siga a história que ela. Eu casei com 20, por que você tem 30 e não casou ainda? Ou porque eu já tive filho, eu tenho 2 filhos com 38 anos. Cada um sabe o sapato. Cada um tem uma missão de vida, uma história, a gente sabe realmente aonde que o calo aperta, né? E o que você quer para sua vida, igual você falou, que você estava muito feliz quando você encontrou seu esposo atual, que é uma bênção, um cara que te ama, um cara que cuida de você, um cara que é teu amigo, teu parceiro, mas que você teve seu tempo, você esperou ali o tempo para que as coisas se confirmassem, para você não sair atrapalhando tudo que você já tinha se curado, né? Não, você estava se melhorando para poder depois se atrapalhar. Não. Eu falei até numa live a respeito disso. A história do meu marido está no capítulo 20, começa 21 a 22, que eu falo sobre o rei vassalo, né, e o rei soberano. Por que eu chamo meu marido de king? Né, de rei, porque quando Deus criou a terra, ele preparou Adão para ser o rei vassalo, o rei criador, de cuidar de tudo, de ser soberano aqui na terra sobre todas as coisas, mas Deus era o Deus soberano. Então, o king da minha casa, o Adão da minha casa, o rei soberano da minha casa é meu marido, né? Mas por que ele é? Mas por que ele é o rei soberano na minha casa? Porque eu sou a rainha. No dia que ele não me tratar como rainha, eu desço ele do trono. Tem que estar na posição, Ele está na posição, ele está na posição. Mas o que eu vi? Eu falei assim, olha, eu preciso ser... Eu sempre fui amada depois do cachorro, entendeu? Eu amava todo mundo, depois do cachorro vinha eu. Eu falei, não, agora, o marido que vier para minha vida, eu tenho que ser amada depois de Deus, entendeu? Então, eu não faço questão, enquanto eu não encontrar esse, eu não me caso. Outra coisa, eu estava curada, né, emocionalmente, trabalho, me mantinha. Matou os bichinhos que estavam debaixo da cama. Tirei a bicharada, dei nome dos bois, os boi tudo de lá. E agora eu vou encontrar uma pessoa para bagunçar tudo o trabalho que Deus fez para mim? Não. E a gente passa tantos percalços, né? Você teve os seus, se for a minha história, também tive os meus. A gente passa nesse processo de cura, de limpeza, de se melhorar. Perfeito, só Deus, gente. A gente busca estar melhor e se melhorando a cada ano. Mas quando você chega num momento que você fala, ok, mas agora também, né? Você passa a ser um pouquinho mais exigente. Você não quer qualquer coisa na sua história para poder atrapalhar tudo aquilo que você teve, aquele processo para poder ajustar. Você não vai querer se atrapalhar aí no caminho, né, amiga? Tem que ser alguém para somar, né? Com certeza, é isso mesmo. Então, aquela história melhor
aqui nos Estados Unidos tem isso, né? Tem essa história que você vai identificar muitas pessoas que você conhece. Você mora sozinha, aí você paga um aluguel de um quarto, né? Aí o aluguel do quarto tá caro com as despesas. Aí você arruma um namorado lá e bora dividir as coisas. Aí daqui a pouco tá morando junto. Tem muito disso aqui, né? Aí você tá morando junto por uma necessidade. A pessoa que você escolher para sua vida, ela não pode ser uma necessidade, ela precisa ser uma escolha. Yes. Eu aprendi isso de uma forma, alguém jogando na minha cara, sabe, que eu fui uma necessidade. Então, eu aprendi, eu falei, depois eu fui necessidade, depois o meu agora também vai ser uma escolha. O próximo que eu tiver vai ser uma escolha. E vai ser o último também, porque esse vai ser uma escolha boa que vai ficar comigo. É isso aí. Né? E aí, o que acontece? Aí você tem aquele namorado lá que você nem conhece direito, aí você põe lá, divide um quarto, ou muda pro apartamento dele para poder pagar menos. Daqui a pouco o cara tá te batendo, daqui a pouco tá te agredindo, daqui a pouco tá te traindo, daqui a pouco você tá pagando metade das coisas, né? Que junto o útil com o agradável. E quando então, a coisa folga pra lá, acontece aquilo que a gente tava falando. O cara, dali na pipa... na hora, daqui a pouco ele arruma uma outra poderosona lá e você tá lá dividindo as coisas, já te conhece, e aí não quer nem saber de você mais. Outra coisa que me ensinar, minha avó me falou o seguinte, pra que eu vou comprar vaca se eu tenho leite de graça? Olha só. Não? Minha avó falava muito isso quando a gente dormia com os namorados antes de casar, e lavava roupa para namorado, e cozinhava para namorado. Olha ali, apareceu um homem ali no meio. Ele tá quietinho. Ele tá quietinho. Ele tá quietinho, ele ouviu falando de homem aqui, ele tá vazando, quero nem saber. O Léo tá chegando aqui. Minha avó falava isso. Aí fica lavando, leva. Meu namorado, a mãe tá ocupada, meu namorado, vou trazer roupa para casa. Aí lavava a roupa do namorado, aí cozinhava pro namorado, dormia pro namorado. Daqui a pouco tava ajudando o namorado. Vou ajudar a pagar isso. Vou dar um presente. Ele quer um relógio caro, deixa ele comprar. Entendeu? Compra você. Ia lá, comprava o relógio pro tal do namorado. Aí minha avó falava assim, ele aí não vai casar com você nunca. Por quê? Tá com tudo na mão, né? Por que, mãe, você tá falando isso? Chamar ela de mãe, né? Por que ele vai comprar a vaca se você tá ganhando leite de graça? E assim né? Então, o que acontecia? Meu marido, meu atual marido, ele é truck driver, ele é caminhoneiro, né? Então, ele achou que eu com a casa montada, com os meus filhos lá, que ainda bem que ele não entende português, ele não vai ouvir isso aqui, quando vai assistir o que eu gravei aqui também, não vai entender nada. Mas, enfim, ele achou que ia chegar lá, ele ia viajar, ia chegar lá e dormir com a Mônica, né? Botar as roupas, ia lavar as roupas dele, cozinhar para ele, passou 1, 2 semanas, ia viajar de novo, chegar e ter a Mônica linda, maravilhosa lá para ele e tal e tal. Falei, meu filho, o negócio é o seguinte, aqui é só depois casar. A banda não toca assim não, Não, né? Eu falei, minha filha, eu fiz uma limpeza na minha vida, agora eu tô, sabe, eu sou feliz sozinha, não preciso de você para me fazer feliz. Entendeu? Então, o negócio é assim. Aí, rapidinho, ele arrumou a data. Aí, ele arrumou a data para abril. Né? E a gente se... meu casamento é outra história, tá? Ainda bem que não foi em agosto, hein? Não foi em agosto, não. Foi em abril. Arrumar. E depois ele teve um sonho que a gente casava no janeiro. Foi diminuindo. Aí, depois que ele começou, que eu comecei a dar uns gruda no negão lá, minha filha. E eu comecei a dar uns apertos no negão lá. O negão falou, só casando. Eu falei, só casando. Então, vamos casar na semana que vem. E foi, eu conheci e casei meu marido com 23 dias. Olha só, gente. Nós estamos batendo super papo aqui com a Mônica Septímio, cheia de histórias, de vida. Gente, é muita coisa legal para contar aqui nesse shake. E a gente está indo para o último bloco do nosso programa, que passou super voando nesse sábado. Daqui a pouco a gente vai voltar, vamos dar os contatos aqui da Mônica novamente, como que você encontra o livro dela. Vamos bater mais um papinho, porque a gente está indo para o último bloco. O Léo já chegou por aqui. Daqui a pouco tem muita música eletrônica rolando aqui na nossa rádio USA. Você não descola daí, viu? Elaine, é interessante foi do meu marido isso mesmo, porque, tipo assim, deu pressão mesmo. Sabe por que eu falei? Tão que estão também, né, amiga? Hoje não, eu falei, não, vai ser assim. Eu falei, olha, eu sou líder de Ministério Infantil, eu já me limpei, eu já tô acostumada sem ficar sem namorado, entendeu? Já tem 6 anos aqui que eu tô sozinha, é assim ou então... E ele não queria perder a Lorinha aqui, minha filha. Deu um jeito rapidinho. Se virou. Estão 4 anos já.
Fizemos 4 anos de casado. Nós já tivemos algumas brigas, assim, muito pequenas, e a gente vive muito em paz, entendeu? Muito em paz. A gente vive... Ele tem a sua ele aprendeu também, a duras penas, que ele tem que ter a autorresponsabilidade dele ser feliz, sozinho, para poder fazer o para poder eu completar o que está faltando nele. A pessoa que não está feliz, como que a pessoa que não está feliz vai fazer o outro feliz? Ela vai acabar com a vida do outro. Aí você tá tranquila, você se sustenta, você cuida da sua vida. Você vai arrumar alguém para vir fazer bagunça na sua vida? Melhor não. Não mesmo. Ó, a gente está indo para o último bloco, 20 minutinhos. Quando tiver no 1h55, a gente já está caminhando para entregar o programa. Ok. Então, no 1h50, eu vou deixar você falar seus contatos, aonde que o pessoal acha seu livro. Tá. E esses 10 minutinhos a gente já vai pro delay aí. Já vamos falar. Vou aproveitar para fazer o convite da exposição agora também, que é o lançamento oficial do livro. Gente, que o programa hoje passou voando, fiquei tricotando até agora aqui com a Mônica Septime, vocês aí participando, acompanhando, que o bate-papo falou sobre muito assunto aí do cotidiano, né, da forma da gente levar a vida dentro do livro que a Mônica, que é escritora, está lançando, Joy, que é um livro que traz várias coisas do cotidiano, vários tópicos aí da psicologia também, com muito embasamento, muito bem escrito, muito bem produzido. Um livro com 200 e quantas páginas, amiga? 96 páginas em português. 296 páginas em português e tem a versão Joy em inglês também. Tem 252 páginas. É o mesmo conteúdo. A única diferença é que o português tem um prefácio a mais. Um prefácio a mais no de português e tá valendo muito a pena você conferir. Porque, assim, os assuntos são diversos, dá pra gente tricotar um ano inteiro e muito mais aqui. Seus tópicos sobre autorresponsabilidade, sobre identidade, sobre a questão da vida, do perdão, da forma como você lida com as feridas que você passou na sua história. Se você se torna uma ilha depois dessas feridas, se você se torna uma ponte, eu escolhi ser ponte, viu, Mônica? Superei aí muitas coisas na vida. Essa semana eu participei de uma live com a Mônica, a gente falou sobre esse assunto, sobre a questão de você ser ponte ou ilha, depois que você é ferido, né, de você superar aí. E se você quiser entender um pouquinho mais, tem que comprar o livro, gente, tem que conferir. Mônica, aonde que encontra? Quem quiser comprar o Joy, encontra em qual livraria? Como é que tá? O Joy é a coisa mais fácil de encontrar. Joy tá igual banana. Olha só, Joy você pode colocar Mônica Septime Books e você encontra em praticamente mais de 100 livrarias online aqui nos Estados Unidos. E quem tem conta na Amazon, tá na Amazon, Barnes & Noble. Quem quer comprar na Target, online, Target, Walmart, Books A Million, a eBay tá mais caro, tá? Eu vi esses dias, alguém me perguntou e eu fui olhar lá e achei um pouquinho mais caro. Tava de quase $40. Então vamos correr no Amazon, né? Amazon tá mais barato. É um livro grande, cara, o livro tá muito top. A apresentação do livro, o conteúdo do livro, você realmente precisa conferir, porque não tem como passar por Joy e não aprender alguma coisa, né, amiga? Ou identificar algum bichinho. Esses bichinhos aí que a gente tem que botar pra correr, gente. Quer viver uma vida plena, precisa botar esses bichinhos pra correr, né? Não tem jeito, não. Em outros países, a Joy tem algumas outras livrarias. Eu vi uma conhecida minha que mora na Noruega, ela tinha uma livraria que eu não sei o nome, tinha também, mas ela comprou na Amazon e ela achou... tem uma amiga minha que mora na Itália, ela fez até uma live comigo, ela encontrou na Amazon mais barato e ela passou o contato para algumas pessoas comprarem o digital, porque o digital está super barato. Olha só. Por exemplo, o Joy, como ele é um livro que ele tem arte no meio, né? Ele tem muitas pinturas, é um livro que ele é colorido, então para fazer um livro colorido, ele realmente sai mais caro. E como ele é o meu primeiro livro para um público adulto, porque eu escrevia... os outros livros são infantis, então eu queria dar uma caprichada mais, eu queria colocar as pinturas. Quantos infantis são de Joy? 4. São 4 livros bilíngues infantis para crianças de 7 anos para cima. Legal, hein, gente? São todos na base de metáforas, né? Tem que conferir, deixa eu só passar para você aqui, ó, os nossos queridos que estão ligados.
Dona Taliba, boa tarde, abençoada Elaine, muito bom assunto, boa tarde, Taliba, um super beijo. Eu sei que você está sempre ligada com a gente aqui e muito obrigada aqui também pelo carinho com a Mônica. O Ney, o casamento era para ser em abril, o esposo olhou para a ilha e resolveu voltar nadando até a ponte. Gostei! Olha, o Ney, gente, eu tenho que trazer o Ney um dia aqui pra gente bater um papo aqui no estúdio. O Ney, o Robert. Ô, turma boa, gente. Não para, né? Dizendo ele que ele me levou no restaurante e aí ele passou numa mesa, a mesa estava rodeada de homem lá, do landscape lá, sentada lá, tomando cerveja. E eu passei toda serelepe com meu vestidinho de verão, puf, puf, com os cachinhos, né? Os cachinhos balançando. E a almarada virou toda, né? E aí ele falou assim, menina, eu vou perder essa mulher? Não. Entendeu? Esperto, né? Ficou esperto e falou assim, eu vou antes que outra apareça aí. Eu falei, né, aí estamos juntos aí até 4 anos. Né? Amiga, a gente está caminhando aí, né, para os últimos minutos do programa. Queria que você desse um parecer geral, assim, sobre essa literatura, sobre Joy. Eu já estou apaixonada pelo livro, gente, não estou puxando sardinha, que eles falam, né? Eu não estou puxando pro lado, não. É realmente, é muito lindo ver você entrar no público adulto com a sua literatura de uma maneira tão excelente, né? A gente sabe o capricho que você tem com as suas coisas. Eu já tive a oportunidade de ver você expondo as suas obras de artes também nos eventos brasileiros. Inclusive, eu quero que você conte aí, vai ter uma exposição, né? Vai sim. Agora, dia 11 de março, eu vou estar pré-lançando o Joy na Quebrada Bakery, ali na Washington Street, em Wesley. Eu acho que é 277, se você botar Quebrada, tem várias, mas é em Wesley. Vai ser em março, né? 11 de março. Olha, me dá uma lembrada antes pra gente estar divulgando aqui, porque vale a pena conferir, vale a pena conhecer a Mônica, tirar uma foto com a Mônica, comprar o livro, gente, ver as pinturas, se identificou, leva pra casa, porque é muita coisa bacana que a Mônica tá produzindo, tá? E Mônica... Dia 25... Sim. É a exposição oficial. Lá tem esse dia do dia 11 é o pré-lançamento do livro. Então, vou ter algumas pinturas relacionadas aos livros. Sim. E só. Mas no dia 25 está aberto ao público. Vai ser em Malta. Tudo em março. Uhum. Dia 11 vai ser na Quebrada Bakery. E dia 25 vai ser em Walton. Tá? Em Walton, eu vou estar postando sempre, estou colocando ali, save the date, salva o dia. Não tem local definido ainda de Walton? Tem. Eu acho que é 252 Overland, Western Road. Mas eu vou estar postando também em Walton, o endereço direitinho, quem tiver o Facebook ou o Instagram, Mônica Septime, eu sempre estou postando, eu salvo nos meus posts, você pode estar olhando, sempre estou colocando. Dia 25 é aberto ao público, vai ter um coquetel e tem várias pinturas. Minhas pinturas são super acessíveis. Tem pintura de $40 até, tem pintura em prato. Difícil é levar só uma, né, amiga? Porque a gente olha e fica, eu quero essa. É que se identifica. Pode levar o que você quiser. Tô vendendo até os filhos. Olha só que se seu filho for pequeno, eu quero troco, porque eu já gastei muito. Não vai gastar a ideia do Ney, não, né? Então, fechando aqui, o Joy, eu não falo que é um livro, eu falo que ele é um iluminador, né? É um iluminador de 296 páginas, que é o de português, né? Falando aqui, e traz muitos capítulos com coisas, com vários bois e com o nome dos bois, né? Eu posso falar rapidinho aqui. O nosso foi da lista, o poder da lista. O poder da lista, muito né? legal. Quem você é depois que você é ferido, você se torna ponte à ilha. Eu começo falando sobre herança, né? Sobre contar histórias. Como é que eu aprendi a contar história? Por isso que eu falo tanto. Depois vem por quê e para quê, né? Uhum. Fala assim, por quê? A pergunta é por quê ou para quê, né? Que eu falo sobre a vinda do meu filho e a minha gravidez, eu falo sobre gravidez, sobre em jovens, o que aconteceu no meu tempo, o que acontece agora. Aí depois vem repetições, que é aquilo que eu te falei, por que a gente repete coisa que a gente odeia, né? Pois é. Aí falo sobre isso, e tudo isso tem muita pesquisa também, tá? Tem coisa tem coisa que os psicólogos fazem estudos, mais estudos, por causa desses temas. Depois vem, eu criei a minha enteada, né? A filha do meu ex-marido eu criei, inclusive depois que eu me separei eu continuei criando ela. Aí vem o Gerada no Coração, que eu conto a história de como eu fiquei com ela até depois de eu ter me divorciado, eu criei.
né? Ela é uma moça, cuida da vida dela hoje. Mas eu criei desde que ela tinha 8 anos de idade, ela saiu quando ela já tinha 19. Aí vem sobre o baixo, né? Que começa a tratar do câncer do Joy, que é os sonhos alheios. Você vive o sonho dos outros, você não sonha para si mesmo. Só. Que é o capítulo 9, vem o capítulo 10, tapete puxado. Quando puxaram o meu tapete, o que é que eu vi que tinha debaixo? É que puxaram o meu tapete, o que aconteceu? Né? Quando puxaram o meu tapete. Aí vem o 11, que se trata da codependência. O que eu encontrei debaixo do meu tapete quando me puxaram? Né? Qual é a sujeira que eu tinha guardado durante tantos anos? Aí vem o capítulo 2, que é o confronto, que se chama espelho, que é quando eu me confrontei, né, que quando eu vi a bicharada que estava debaixo do tapete, que eu tive que limpar. O capítulo 13 foi o período, né, entre o pente e a tesoura, e vem o capítulo dos sonhos, né, que os sonhos é a projeção daquilo que a sua mente, com a mensagem que a sua mente, que o seu corpo, que o seu espírito está mandando para você. Aí vem sobre resiliência, vem sobre a projeção que nós falamos aqui, a autorresponsabilidade, o perdão. No total, 24. 24 capítulos. Gente, é difícil até de escolher por onde começar a ler, né? Tem gente que começa do começo o livro e tem gente que escolhe, esse capítulo aqui, já tô mais curiosa, e corre lá para poder conferir. E dá para fazer isso no Joy, Sim. tá? Porque o que acontece, os capítulos são interligados, mas eles são independentes. Você pode pegar um capítulo e ler ele todo, aí vai te dar curiosidade para voltar. Ou para passar para frente, mas eles estão interligados, mas eles não dependem um do outro para continuar. Como se fossem vários livros dentro de um, né? É isso mesmo. Que interessante. Porque quem leu, a primeira pessoa que leu esse livro para poder me ajudar com o inglês, ela falou assim, ela ficou apaixonada com o capítulo 6, que é porque, para quê? Ela falou, você precisa fazer um livro disso aqui. Você precisa espichar esse capítulo. Você precisa escrever sobre isso. Então, todos esses capítulos aqui, pode virar um livro, quem sabe? Pode ser, quem sabe que a gente tem a Joy aí desmembrada em vários temas, né? Eu já tô apaixonada pelo capítulo 2, mas eu sei que no decorrer da minha leitura... Você vai ter outros. Não vai ter jeito. Aí a gente faz outra live. A gente faz com muito prazer. Tá muito interessante. É muito bom a gente poder aprender um pouquinho. Ou eu que escolhi esse tema e realmente que foi algo que eu vivi. Como eu te falei, que foi um divisor de águas na minha vida. Até para eu me amadurecer mais. Eu aprendi aonde que eu falhei, aonde que eu fui relapse, aonde que eu me escondi ali para poder, como que a gente falou, né, de codependência, né? Você protegia o erro alheio para poder não expor, né? Então, assim, a gente aprende, a gente amadurece, a gente cresce no momento que a gente quer botar essas bicharadas tudo para correr, né? E aos pouquinhos a gente vai se confrontando, a gente vai amadurecendo. E Joy tem muito para trazer para a comunidade de Massachusetts, da Flórida, quem está no Brasil que quer adquirir o livro e muito mais. Gente, nós estamos indo para o finalzinho do programa, mas tem mais uma mensagem aqui do Robert e eu não posso deixar de conferir de jeito nenhum, né? Deixa eu ver aqui. Ah, menina, só pra terminar, você não falou aí negócio de encontros da vida? Rapaz, minha mulher me achou mentira. Nós frequentávamos uma padaria comum ali no bairro. Olha. Um dia ela saiu por uma esquina e eu por outra e se barroemos de frente. Olha que coisa. Eu falei, sorry. Ai, gente. Aí, tá vendo? Beijo, Robert. Ai, gente, eu amo essas participações. Eu tenho que trazer esse povo um dia na bancada aqui pra gente bater papo. E eu vou te falar, acho que eu tô precisando mais na padaria. Mentira, brincadeira. Não, vocês barrões, brincadeira, Mônica. Olha, muito interessante, é gostoso a gente ouvir as experiências de vida, tanto boas quanto ruins, porque a nossa vida não é 100% perfeita. A gente passa, né, os percalços, as dificuldades, mas a gente sabe que quando a gente está dentro de uma missão, né, que a gente já sabe quem a gente é, sabe qual é a nossa missão no mundo, né, porque cada um tem um, como eu sempre falo aqui, todo mundo tem uma missão. A gente se encontra e a gente supera